Olá você, telespectadora, olá você, telespectador daqui da TV Cultura. A partir de agora você acompanha Opinião Litoral, edição desta quinta-feira, 26 de janeiro, aniversário da cidade de Santos, aniversário de 477 anos da cidade de Santos, histórica dentro da formação do nosso país, do Brasil. Aqui do lado tem a primeira vila do Brasil, São Vicente. Santos é uma das primeiras cidades também, como Cananéia, ao lado de outras, como Porto Seguro, na Bahia, e outras localidades brasileiras, onde a nossa história se formou. Então, hoje nós temos um convidado especial, que é um memorialista, como ele se define. Ele é jornalista, ele é escritor, é historiador, não é uma profissão ainda regulamentada, mas ele fala bastante das histórias da cidade de Santos, um pouquinho menos da história da cidade de São Paulo, que teve aniversário ontem. É o Sérgio Williams. Participa também a comentarista da quinta-feira, a advogada Camila Amorim. A tua especialidade, a tua área, o teu foco, como se diz, não é exatamente São Paulo, mas o que você diria de São Paulo, que é muito importante para nós, é uma metrópole, a maior, uma das maiores do Hemisfério Sul, a maior daqui do Brasil, e nossa vizinha aqui na Baixada Santista, né, Sérgio? Boa tarde. Prazer receber você aqui. Boa tarde, Paulo. É sempre um prazer falar contigo. E é um orgulho muito grande falar no programa Opinião, que é um programa histórico na cidade, né? Um programa bastante antigo e tradicional. Obviamente, São Paulo, capital do estado, uma das cidades mais importantes do país, foi a principal locomotiva, é ainda uma locomotiva do poderio econômico, foi que mobilizou aí todo o processo de industrialização brasileira, perpassou por São Paulo, né, para espalhar para o país, né, começou a se desenvolver com muita força no século XIX em função do café. São Paulo, até meados do século XIX, era só a 18ª cidade mais importante do Brasil. O café que trouxe essa pujança para o estado de São Paulo, que depois deu a sorte, depois com o começo do processo industrial, tinha tantos habitantes, tinha tanta gente que se decidiu começar por aqui, então São Paulo se tornou essa grande locomotiva. E Santos, obviamente, com um papel preponderante nessa história toda, porque afinal de contas aqui é o porto, né? E quando a gente fala que a porta de entrada e saída do Brasil, Santos por muito tempo ocupou esse papel, porque a aviação civil, hoje se viaja mais de avião, mas a aviação civil começou mais ou menos no final dos anos 50, então até os anos 50 Santos era a principal porta de entrada e saída para o maior estado brasileiro. Obviamente muita gente vinha do Rio de trem, mas Santos tinha essa importância. Então grandes figuras, a tecnologia praticamente toda passou pelo Porto de Santos. Por exemplo, fala em televisão, os primeiros equipamentos de televisão da extinta TV Tupi chegaram no Porto de Santos. Por sinal que a criação da TV Tupi, no começo da década de 50, tem um episódio curioso que é narrado na vida do Chateaubriand, que é de que ele montou a televisão e programada já a primeira emissão do sinal, e aí ele lembrou que não tinha televisores, não havia televisores no Brasil, então não tinha receptores, e importou às pressas 200 aparelhos de televisão dos Estados Unidos, que chegaram, como você disse, no Porto de Santos, né? Sim, e é interessante, Paulo, que nessa história dos aparelhos de televisão, a gente conseguiu descobrir com uma pesquisa o primeiro aparelho... O livro é do Fernando Moraes, né? Do Chateau, né? É, o Chateau. Sim, sim. Aliás, é uma biografia maravilhosa. Eu li esse livro inteirinho. Aliás, eu descobri nesse livro, por exemplo, que o famoso trabalho do Francisco Martins dos Santos, que é um grande historiador, que é um livro chamado A História de Santos, foi patrocinado pelo Chateaubriand. E com o dinheiro de que o Chateaubriand ganhou num processo onde ele foi acusado de mandar matar um cara, e aí ele ganhou o processo e com o dinheiro ele patrocinou esse livro do Francisco Martins dos Santos. E nós temos um privilégio aqui em nossa cidade de sabermos exatamente qual foi o primeiro aparelho de televisão da cidade, que foi um aparelho comprado por um delegado de Santos, esqueci o nome dele agora, e tem matéria no jornal da época dizendo o primeiro aparelho de televisão da cidade. Então era uma coisa muito, muito nova. É década de 50. Década de 50.
E Santos também, nesse período inicial da televisão, Santos chegou a ter a primeira emissora de TV regional da história do Brasil, que era a extinta TV Santos, vinculada ao grupo Victor Costa, que era onde Organizações Victor Costa. Onde depois foi o Rádio Clube. A Rádio Clube depois ocupou. Na verdade, a estação da TV Santos ocupava os estúdios da Rádio Clube ali na Zé Cabaleiro. Hoje é um flat no local, né? Hoje é um loft, né? É um loft. prédio de lofts. E, então, assim, nós temos muitas marcas importantes e é sempre muito bacana a gente poder compartilhar as histórias da cidade de Santos, porque nós temos realmente vanguardismos, pioneirismos marcantes na história do Brasil, em vários segmentos da sociedade, e esse é o grande trabalho que a gente desenvolve. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre um dos maiores vultos, talvez o maior de Santos, talvez o maior da história do Brasil pela dimensão internacional, que é o Pelé, Sim. falecido há poucos dias, que por sinal foi sócio da Rádio Clube. Da Rádio Clube que a gente citou aqui. Agora, Camila, o que você queria saber sobre a história de Santos e nunca teve coragem de perguntar para o Sérgio Williams, hein? Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou fazer a pergunta que está na boca do povo, que até agora há pouco a gente estava conversando. Como será explicado daqui 20 anos, 30 anos, o que nós estamos vivendo hoje? Como explicar que nós, brasileiros, né, que nós tivemos uma destruição da nossa própria história? Como que a gente vai passar isso para as próximas gerações? Você vê, assim, vou falar mais como comunicador do que como jornalista. Você tem a história narrada ali, né, pelos meios de comunicação, que estão impressos em jornais, estão em sites, e você tem aquelas versões, né, de memória oral de várias pessoas, que também acaba contribuindo para a construção dessas narrativas e também dessa construção de juízos de valor, vamos dizer assim. Agora, narrativas não nesse sentido pejorativo que se usa hoje. Não no pejorativo. Porque o que fica para a história, isso é história desde o início da humanidade, né? Existe a informação, a contra-informação, as versões, né? Então, assim, o que fica para a história, o que fica para os livros de história, é aquilo que alguém tem a oportunidade de depositar e perpetuar para se tornar ponto de referência de estudos, etc. e tal. Então tem muita... Por isso que o que é legal da história é que ela está sempre sendo reescrita, recontada. Por exemplo, a questão da Segunda Guerra Mundial, muitos pontos da Segunda Guerra Mundial estão sendo descobertos até os dias de hoje, novas visões, novas faces dos conflitos políticos e bélicos da Segunda Guerra. Eu acho que o futuro vai ter bastante trabalho, porque nós temos a versão de uns e a versão de outros. Isso tudo perpassa. E as pessoas vão ter que ter o discernimento de pesar isso numa balança e construir cada qual seu juízo de valor. O que é muito difícil, que a gente está até falando aqui dos bastidores, de você, às vezes você tem conversa com uma pessoa que tem todo um cabedal de ideologismos e você traz a sua opinião sobre aquele fato e aquela pessoa não aceita a sua opinião, acha que a dela está certa. Então isso já sempre foi dessa forma, mas agora nós temos um componente a mais, que é a facilidade de acesso a esse mundo de informações. E junto com esse mundo de informações vem o mundo de desinformações, são as fakes, né? Que a gente chama muito de fake news, né? E a informação falsa, né? A informação falsa, deturpada por vários objetivos, né? Se você olhar os jornais do passado, vamos passar para a época da monarquia. Existiam jornais, durante o período monárquico no Brasil, né, do Império, existiam jornais pró-monarquia e existiam jornais pró-república, eram os jornais republicanos, que traziam todo um discurso dizendo que a monarquia não era boa. E, obviamente, os jornais monárquicos falavam o contrário. Então, aqui, enquanto um acusava de corrupção, o outro falava de benfeitorias. Então, ficava aquela guerra. Mas, um lado positivo, pelo menos da história que ficou, é que o Dom Pedro II, por exemplo, ele era tão democrático a ponto de permitir
que circulasse em jornais republicanos. Ele nunca cerceou o direito da liberdade de expressão dos republicanos. Tanto é que eles faziam charges jocosas do Dom Pedro II e ele nunca perseguiu ninguém por isso. No entanto, quando o Brasil se tornou república, a partir de 15 de novembro de 1889, uma das primeiras providências dos republicanos foi não permitir a circulação de jornais monarquistas. Ou seja, então você já tem aí um princípio também de censura, de cerceamento. Então, assim, essa dinâmica de informações, contra-informações, censuras e distribuição de informações falsas, isso vem lá desde lá de trás. Agora, isso não Sérgio, é uma prerrogativa dos tempos modernos. em relação à dimensão dos ataques de 8 de janeiro, quando houve esse tipo de ataque nos Estados Unidos, foi em 6 de janeiro de 2021, poucos dias antes da formalização da posse do presidente Joe Biden, houve uma sequência de ataques ao sistema eleitoral, de descredibilização do sistema eleitoral, também dos meios de comunicação tradicionais pelo ex-presidente Donald Trump. E o que se teve como dimensão daquele ataque é que foi o maior ataque à democracia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o berço da democracia moderna, no século XVIII, né? Sim. E desde o começo do século XIX, esse foi considerado o maior ataque à democracia dos Estados Unidos. No Brasil, a gente não tem um período democrático contínuo, como aconteceu lá. Então, nós tivemos a ditadura do Vargas, tivemos a ditadura militar, tivemos períodos não democráticos no Brasil. Mas a gente vive uma democracia desde 88, com a Constituição atual. A dimensão, foi o maior ataque à democracia desde 88? Creio que sim. Eu não consigo enxergar um outro fato histórico que tirasse desse episódio esse patamar de ataque à democracia. Eu acho que é legítimo que as pessoas contestem, até porque a democracia abre esse precedente, ninguém é obrigado a aceitar uma posição, não vou nem falar de verdade, vou falar uma posição. Você pode contestar, mas dentro dos limites da razoabilidade, né? Eu acho que ali ultrapassou esses limites, não sei por quais motivos. Eu acho que invadir um espaço público, que aliás há várias perguntas a serem respondidas, né? A facilidade com qual aquilo foi invadido. Eu fico imaginando invadir a Casa Branca. É impossível. As pessoas devem ter snipers lá já para acertar as pessoas. Os caras invadiram um espaço destinado à executiva, à presidência da República, com uma facilidade absurda. Mas lá também foi invadido o Capitólio. Mas o Capitólio é diferente. Estou falando da sede do Executivo. Até porque o Congresso Nacional, até pela dinâmica de entrada e saída de pessoas... É diferente. Eu já fui a Brasília, eu tive facilidade de entrar no Congresso Nacional. Quando você chega no Palácio Planalto, é outra dinâmica. Você tem que ter credencial, é um outro filtro, né? Até no Supremo Tribunal, também, quando eu fui lá, eu também teve a questão das credenciais. E houve uma facilidade, houve um processo facilitado, no meu modesto entendimento. Isso pode suscitar uma série de pensamentos, mas independentemente de teses do que aconteceu, acho que quem tem que ser punido tem que ser punido, quem está provado que teve participação tem que ser punido. E acho que a história, falando como bom jornalista, é narrar os fatos como eles estão ali descritos. Quem constrói o juízo de valor são as pessoas lá na frente. Se as pessoas têm uma teoria, houve infiltrados, aquilo foi... Eu acho assim, cada um pensa o que quer. É legítimo pensar. A questão é o provar, porque o provar é no âmbito judicial, porque não adianta também... eu consigo provar isso numa semântica de escrever um livro. Tudo bem, isso aí não é prova. Isso é só uma narrativa, né? Acho que se tiver que ser punido é no âmbito judicial. Bom, no próximo bloco, o Sérgio e a Camila vão conversar com você, telespectadora, telespectador, um pouquinho sobre a história de São Paulo, que faz aniversário hoje, e muito sobre a história de Santos, que faz aniversário na quinta-feira. Voltando com a Opinião Litoral, nesta quinta-feira,
O convidado é o historiador, jornalista, escritor Sérgio Williams, e a gente está conversando um pouquinho sobre o aniversário de São Paulo, que foi ontem, sobre o aniversário de Santos, que foi hoje. Participa também a advogada Camila Amorim, que é comentarista do Opinião. Sérgio, fala um pouquinho do aniversário de São Paulo. São Paulo, a história da fundação de São Paulo tem muito a ver com os jesuítas, não é? Sim, inclusive tem muito a ver com Santos, né? Porque aqui nós tínhamos a base jesuítica, né? O Colégio de São Miguel, que ficava onde hoje dá a Alfândega de Santos, aqui que abrigou inclusive o padre Manuel Nóbrega, que chegou aqui junto com um noviço chamado José de Anchieta, e eles então subiram para o Planalto de Piratininga, que é onde ficavam as aldeias principais da etnia que ocupava essa região, que era a etnia dos Guaianás. Por isso que tem até um bairro em São Paulo chamado Guaianazes, em relação a essa etnia. Ali ficavam as principais tribos, inclusive a do cacique Tibiriçá, que era o grande líder dessas tribos guaianazes, e já existia um homem branco aqui, que tramitava já com esses índios, que era o João Ramalho, que era genro, né, do Tibiriçá, casado com a Bartira, enfim, tem toda uma história, uma tradição dessa história. E aí eles foram fundar um colégio jesuítico ali perto do Vale do Anhangabaú, e ali criaram ali um colégio dedicado a São Paulo Apóstolo, e aí começou toda uma história a partir daí da cidade de São Paulo, que hoje é a maior metrópole, né, do hemisfério, uma das maiores do hemisfério sul e uma das maiores também da América Latina, junto com o México, acho que é a maior em termos de população, importância e um peso enorme na história do Brasil, né? São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? Você enxerga ali tantas nacionalidades, tanta vida, tanta cultura. Acho que é uma cidade que você consegue encontrar todos os sabores do mundo. Para quem gosta de gastronomia, ele tem tudo, né? Então é muito bacana e muito próximo da nossa cidade, né? Aliás, São Paulo ajudou muito Santos em muitos momentos, mas também atrapalhou em outros. Por exemplo, se nós não temos um aeroporto até hoje, é por conta dessa proximidade de São Paulo, que não justifica construir um aeroporto grande aqui, tendo São Paulo a menos de 60 quilômetros, né, daqui de Santos. Mas faz parte, né? Acho que é uma região que conversa aqui com o litoral. E parabéns, São Paulo, né, pelo seu aniversário. Camila Amorim? Eu moro em São Paulo, né? E uma das coisas que eu acho fascinante é que em 40 minutos, 50 minutos, a gente está em Santos. Então dá para trabalhar em Santos, morar em São Paulo, vice-versa. E eu acho até interessante a história da Estrada Velha de Santos. É um passeio que eu ainda não fiz e eu tenho muita vontade de fazer, porque eu acho que ali é história pura. A minha mãe conta que antigamente eles desciam pela Estrada Velha, né? E hoje é fechada por conta do trânsito que a gente tem, da intensidade, para não estragar a estrada. Infelizmente, o que eu vejo, de novo voltando um pouco nosso passado presente, é que não é valorizado a história. A Avenida Paulista, em São Paulo, tinham casas fantásticas. Hoje, eu acho que se tiver uma, onde era um banco, não sei se ainda é zero. E Santos preserva muito mais essa nossa história. O centro de Santos é vida. E pegando de novo lá do historiador, o que a gente pode fazer, que ações que dão para serem iniciadas logo, para a gente poder valorizar essa história? Porque eu acho que quem não sabe história não entende a importância de tudo que a gente tem hoje, não sabe como nós chegamos no dia de hoje. Que atitudes que a gente poderia ter para que a história não morra? Porque tem muita coisa que morreu no decorrer do tempo. Essa estrada velha que a Camila se refere é uma estrada histórica, tem muito a ver com a independência do Brasil, inclusive, né? Mas o Sérgio tem um livro chamado As Curvas da Estrada de Santos, que é uma expressão que foi imortalizada praticamente pelo cantor e compositor Roberto Carlos, né? E ela se refere à estrada justamente que substituiu essa no século passado, que é a Via Anchieta, né? Sim. A Estrada Velha, só para você saber,
ela nasce com esse traçado em 1843. Quando surge esse traçado substituindo a calçada do Lorena, que é por onde Dom Pedro I subiu, né, na Serra do Mar, na madrugada do dia 7 de setembro. Ele estava em Santos, acordou em Santos no dia 7 de setembro, subiu a Serra do Mar pela calçada do Lorena e proclamou a independência às margens do Rio Ipiranga. E, aliás, foi por um triz que ele não proclamou a independência aqui em Santos, porque a ideia do José Bonifácio era essa. Ele mandou o Correio da Coroa entregar as cartas lá para o príncipe regente, que era Dom Pedro, para encontrar ele aqui em Santos. Quando o Correio da Coroa chega a São Paulo, dizem que o príncipe está em Santos, ele vai para Santos, só que quando ele chega no Ipiranga, que é que é uma parte do caminho da estrada, ele encontra ali a comitiva e acontece todo o fato histórico do Ipiranga. Mas em 1843 eles constroem esse traçado chamado Estrada da Maioridade, em homenagem ao Dom Pedro II, que conseguiu a maioridade para assumir a coroa, mais ou menos nesse período. Depois, em 1866, a estrada muda de nome. E aí eu vou te dar uma coisa interessante, que até em São Paulo tem marcas disso hoje. O comendador Nicolau Campos Vergueiro resolve investir do próprio bolso na melhoria dessa estrada, enquanto que a estrada de ferro não fica pronta. E ele investiu pesado nisso, e aí, em homenagem a esse investimento, deram o nome de Estrada do Vergueiro, que nada mais é do que a Rua Vergueiro em São Paulo. Se você pega a Rua Vergueiro em São Paulo, onde é que ela começa? Que até hoje muita gente que sobe de Praia Grande, Baixada Santista, aqui Guarujá, Santos, para São Paulo, São Vicente, entra em São Paulo pela Rua Vergueiro, né? Então, a Rua Vergueiro começa ali na Liberdade, ali quase na Sé, e onde que ela termina? Quase na Vila Anchieta, porque ela era estrada para Santos. E aí surge o trem, né? O trem aí acabou, aí ficou 40 anos sem usar a estrada de rodagem. E aí, quando a estrada de rodagem volta a funcionar, eles constituem um consórcio chamado Consórcio Caminhos do Mar. E aí eles retomam essa estrada, pavimentam ela se torna a primeira estrada pavimentada em concreto da América Latina, e aí vira o Caminho do Mar. Por que ela virou Estrada Velha? Quando fizeram a Via Anchieta, no final dos anos 40, 47 e a segunda pista 53, aí tinha uma opção, ir pela Estrada Nova, que era pedagiada, ou ir pela Estrada Velha, que não era pedagiada. A Via Anchieta já nasceu... Já nasceu pedagiada. Você vê que a gente já tem bastante tempo que a gente paga. E aí tinha a opção de ir pela Anchieta pedagiada ou pela Estrada Velha. Ninguém falava mais Caminho do Mar. E aí pegou esse nome, Estrada Velha de Santos, e está fechada. Hoje é um parque turístico, parque turístico, só para realmente visitações. As pessoas fazem passeio a pé, que é muito bonito, por sinal. Ali estão os monumentos da independência, né? O Rancho da Maioridade, Cruzeiro Quentista, enfim. É um passeio bacana e é um patrimônio da nossa região, né? Um patrimônio, inclusive, está em Cubatão. É um patrimônio importante da região. Mas a Estrada Velha é bacana. E o Roberto Carlos, quando contou as curvas da Estrada de Santos, ele poderia estar falando da Anchieta, mas também da Estrada Velha, porque tem umas curvinhas lá que não são fáceis, aquela Estrada Velha. Agora, você, quando deu o nome para o livro, você pôde usar essa frase, esse título de música do Roberto Carlos? Não, o livro chama-se Pelas Curvas das Estradas de Santos. Então tem uns S a mais. O nome da música é As Curvas. As Curvas da Estrada de Santos, no singular, e não é pelas. Então não teve. E outro, o nome não é do cara, a música pode ser. Inclusive, um dos capítulos do livro eu falo da música e tal. Na época, até conversei com o Erasmo Carlos, até porque o Roberto Carlos não quis me atender, né? Mas eu falei com o Erasmo, que o Erasmo realmente era um coração enorme, me atendeu super bem, super bacana. Um dos apelidos do Erasmo Carlos era Gigante Gentil, né? Uma pena, né? Faleceu esse ano agora, finalzinho do ano passado. Então é mais uma das nossas histórias maravilhosas, essas das estradas de Santos. Santos nasce com um hospital, né? Um hospital caritativo, um hospital beneficente. Sim, caritatem, né? De caridade. Então, o Martim Afonso chega aqui em 1532, distribui as terras aos colonos. Uma parte das terras são aqui onde é o centro histórico de Santos. Ele veio com poderes da corte portuguesa, Poderes, né? Ele foi construído uma capitania hereditária, ele distribuiu sesmarias para os colonos, que eram autorizações para eles utilizarem da terra em troca, né, de uma parte da produção vir para o reino, né, que é o famoso quinto do rei. E aí a região onde está Santos, que é chamado Enguaguaçu, fica com os irmãos Adorno, mais alguns colonos, e ali se inicia a cidade como povoado de Enguaguaçu. Em 1541, o Brás Cubas, já capitão-geral da capitania,
traz o porto da capitania que ficava na ponta da praia, traz para aqui, para a região do Valongo, e 2 anos depois, em função do movimento de navios, ele traz para cá a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, dedicada a todos os santos, porque provavelmente ele inaugurou aquilo no dia 1º de novembro, que é o dia do calendário gregoriano dedicado a todos os santos. E aí esse hospital ele se torna tão referencial para os navegantes do Atlântico Sul, que vinham buscar aqui em Santos essa guarida, essa proteção, que todo mundo falava que vinha para a vila do Porto da Santa Casa de Santos. E aí quando o Brás Cubas resolve dar foro de vila para a região, ele então, o nome já estava na boca do povo, Vila do Porto de Santos, então ele constitui a Vila do Porto de Santos entre 1545 e 1546. Quando a gente fala do aniversário de Santos ser 26 de janeiro, é uma grande confusão. Na verdade, foi uma jogada de marketing na época do Davi Capistrano, em 1995 para 96. Santos não comemorava 400 e poucos anos, Santos comemorava a partir de 1839, quando é levada à condição de cidade. E essa condição de cidade, ela se dá no dia 26 de janeiro de 1839. Quando chega em 95, eles resolvem fazer umas contas lá de vila e chegam à conclusão que em 1996, Santos faria 450 anos. E aí eles me pegam a data do aniversário de cidade, 26 de janeiro, pegam o ano da vila de 1546 e juntam num caldo só. Então a gente comemora 477 anos no dia 26 de janeiro, mas sem muita lógica, porque nós não temos a data que o Brás Cubas leu o Foral de Vila. A gente só sabe, os historiadores sabem que é entre outubro de 1545 e agosto de 1546. Por quê? Porque o último documento inteiro de Santos, o mais antigo, que é esse de outubro de 45, está escrito povoado em Iguaçu. O documento subsequente, que é de agosto de 46, já aparece como Vila do Porto de Santos. Então a gente sabe que nesse trecho da história, em algum momento o Brás Cubas funda a Vila do Porto de Santos, mas ninguém sabe a data. Tem gente que quer jogar a data no dia 1º de novembro por conta da Santa Casa, mas o 1º de novembro tem a ver com 1543, que é quando fundada a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, que, aliás, é a instituição mais antiga da história de Santos. Ela é tão antiga que ela é mais antiga que Santos. Aliás, foi por conta dela que Santos tem o nome Santos, por conta da Santa Casa. E eu faço uma brincadeira com o Ariovaldo Feliciano, que é o atual provedor, que eu falo que ele tem o cargo mais antigo da cidade, que é mais antigo até que a própria cidade, que é o cargo de provedor da Santa Casa. Então, a fundação da Santa Casa é anterior à vila. Ela é de 1543. Aliás, esse ano ela faz 480 anos. E a vila? 1546, entre 45 e 46, mas a gente pontuou, como colocaram uma âncora em 26 de janeiro, por causa ficou do... 1546. Aí ficou 46. E para o astrólogo ver o mapa astral de Santos... não tem como. Não tem nem horário, né, para fazer um mapa astral direitinho. Fala, Camila. Para mim, uma coisa muito marcante em Santos é o peixe. Que, para mim, qualquer viagem termina com a chegada em Santos, a hora que eu vejo o peixe. O que tem de curiosidades? O que a gente pode contar que ninguém sabe ainda sobre o peixe? Olha, eu posso contar um negócio sobre o peixe? Ele nasceu no mesmo dia que eu. A gente faz aniversário no mesmo dia. O peixe foi inaugurado no dia 15 de dezembro de 2000. Eu sou também de 15 de dezembro, só que 67. O peixe é um projeto do Ricardo Campos Mota, o Rica, né? Ele está ali desde 2000. E ele realmente é o símbolo, né? O peixe já é o símbolo do nascimento. Você pode fazer várias elucubrações a respeito disso. Mas, obviamente, uma cidade litorânea, pesqueira. Então tem muito a ver. E outra, o símbolo do time do Santos Futebol Clube, né? O time peixeiro. Então tem tudo a ver com a gente. E realmente é um símbolo para o santista, como você disse, a gente chega na cidade e vê o peixe, o santista sabe que está chegando em casa, né? É aquele conforto do coração aquecido. E é muito bacana ouvir essas histórias e ouvir essa relação afetiva das pessoas, porque o Ricardo Campos Mota, o Rica, é um cara sensacional e esse trabalho é um trabalho sensacional. E ó, tem cada foto bacana que o pessoal tira do peixe. Mas para Santos é uma história muito recente, né? 2000, né? É muito recente, mas já está na nossa tradição aqui. Tinha um professor de turismo já falecido da Unimonte, Wilson Sintoni,
que ele entendia que Santos deveria ter um monumento assim muito grandioso para ser uma referência em nível internacional, tipo o Cristo Redentor, tipo a Estátua da Liberdade, alguma coisa muito grandiosa desse tipo, relacionada ao Pelé, assim, para chamar a atenção. Ele gostaria que fosse no emissário submarino, que pudesse ser vista do mar, né? Tivesse ficaria muito fotogênica esse monumento, e que fosse ou uma bola enorme, alguma coisa assim. Você gosta dessa ideia, Sérgio? Eu acho importante, inclusive tem um projeto do Niemeyer que está engavetado. Quando foram fazer o Museu Pelé, o Niemeyer fez um projeto de um monumento para o Pelé. O prefeito na época era João Paulo, inclusive foi ao escritório do Niemeyer no Rio. Esse projeto está lá. Podia fazer ele nascer. É uma bola, dentro dessa bola é um auditório, um mini auditório, e uma marca, e lá em cima tem a famosa imagem do Pelé dando soco no ar. Só que é uma imagem vazada. Eu acho que é uma proposta. Falando no peixe, o próprio Ricardo Campos Mota tem um projeto de um monumento em homenagem ao Pelé, que é um drible. A marca registrada do Pelé é o drible, né? Super bacana e super moderno, inclusive, é uma coisa bem moderna. Eu acho hiper válido, né, um monumento ao Pelé. Já temos um museu, né, que precisa ser talvez mais potencializado. É que assim, do emissário já colocaram a Tomi Otaki ali, né? Que é super bacana, que remete à questão da imigração japonesa. Teríamos só que achar um lugar bacana, que desse visibilidade para isso, né? O Rica tem um projeto também referente ao Pelé no canal do estuário. Um projeto talvez da assinatura do Pelé, que é muito característica, aquele P que é uma bolinha em cima, né? O Opinião Litoral volta depois do intervalo com o Sérgio Williams, com a Camila Amorim. Fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, que marca o aniversário de 477 anos, meio enigmático aí, como o Sérgio explicou, da cidade de Santos. Participa o Sérgio Williams, historiador, jornalista, e a comentarista do programa, a advogada Camila Amorim. O que você quer perguntar mais para o Sérgio? O que você quer comentar mais, Camila? Paulo, eu estou indo nos marcos da minha vida. O jardim que ganhou espaço no Guinness, né, como o maior jardim de praia que existe, essa beleza do jardim, e interessante que tem estátuas referentes às personalidades de Santos. Então eu vou voltar ao Sérgio para saber o que tem no jardim que também ninguém sabe. Então, eu queria aproveitar, eu acho que eu nem cheguei a responder aquela pergunta do que a gente tem que fazer para a gente começar a dar um valor para a história, né? Para a gente poder realmente dar uma virada de página e fazer com que a cidade tenha um ganho em relação à sua história. Eu acho que o mais importante é a gente investir na educação nas crianças, fazer com que as crianças tenham conhecimento maior sobre a história de Santos, para que elas possam ter aquela relação afetiva de orgulho, de falar assim, cara, que legal, eu sou dessa cidade. Porque a gente vai na Europa, Paulo, a gente vê, o taxista sabe a história da cidade, o cara da padaria sabe a história da cidade, é uma outra cultura, nós não temos essa cultura sobre a história. Então as pessoas olham um monumento, por exemplo, na praia, que ela falou, lá tem um monumento belíssimo do Vicente de Carvalho. Tem muita gente que nem sabe quem é o Vicente de Carvalho, o que ele representou, a história dele. Nós temos monumentos do pescador. O pescador, que está ali perto do aquário, por exemplo, ele tem uma história fantástica, ele já teve em vários lugares, ele teve na orla inteira. Inclusive, ele teve ali na fronteira de Santo São Vicente, na praia, e ele saiu de lá porque ele foi atropelado por um caminhão de bombeiros. O caminhão de bombeiros passou por cima da estátua e tiraram. Quando o Pelé faleceu, teve o cortejo na praia, eu vi a transmissão pela televisão, e aquele Kleber Machado estava fazendo a narração, e ele falou assim, inclusive eu me lembro quando eu era criança que tinha uma estátua ali entre Santo e São Vicente, eu não sei, eu acho que era o Mendes Sá. Falei, pelo amor de Deus, de onde o cara tirou o Mendes Sá? Era o pescador, né? E assim, realmente nós temos nós temos Lídia Federici, temos o Almirante Tamandaré, temos o João Otávio dos Santos,
Cara, tem muita história. O que falta aí... O João Otávio é em frente ao... Escolástica Rosa. A estátua, na verdade, é em frente à igreja do Imbaré, não é? Ele é o doador para a cidade... Não, da Igreja de Imbaré é o Barão de Imbaré. É o Barão de Imbaré? Não é o João Otávio. Então, olha eu confundindo aí, que nem o Cleber Machado. O João Otávio dos Santos foi quem doou o terreno e deu as condições financeiras para se fazer o Instituto Escolástica Rosa. Aliás, Escolástica Rosa era o nome da mãe dele, que era uma negra escrava, que é outra história, viu? Tem aquelas fofocas da cidade, que assim, era uma negra escrava que teve um caso com o irmão do Conselheiro Nebias. Tem gente que acha que é o Conselheiro Nebias, mas não, era o irmão dele que teve um caso com a negra escrava e desse caso nasceu o filho que era esse João Otávio dos Santos, que ficou rico e, enfim... o terreno foi doado para a Santa Casa, né? Ele doou tudo que ele tinha para a Santa Casa, só que ele já deu todas as condições de construir e determinou que deveria ser mantida uma instituição de ensino ali, né? Ensino lindíssima, por sinal, né? Ensino voltado a crianças, hoje a gente fala de vulnerabilidade social. Na época, assim, para crianças órfãs. Né? E hoje, infelizmente, muito mal conservado, correndo risco, né, esse prédio do Escolástica Rosa. A história é bem complexa, tem a ver também com a época do Getúlio Vargas, que o governo federal acabou assumindo a condução da instituição, e governo e tudo que infelizmente, acaba prevaricando. Agora, Sérgio, na manutenção. Esse programa está passando muito rápido. Eu gostaria que você falasse sobre dois grandes vultos da história de Santos. José Bonifácio de Andrade Silva e o Pelé. E também um pouquinho sobre o Outeiro de Santa Catarina. Bom, José Bonifácio de Andrade Silva é inegavelmente a maior figura histórica da cidade, nascido na cidade. Se a gente for falar do Pelé, o Pelé não nasceu, mas fez a vida dele aqui. Aliás, com muita fidelidade, né? Mas é Bonifácio, um homem à frente do seu tempo, mineralogista, pensava já em meio ambiente, em libertação, tinha os preceitos da Revolução Francesa, onde ele aprendeu muita coisa, trouxe para o Brasil, inclusive, a maçonaria, os preceitos de liberdade, igualdade, aquela coisa toda. Foi um homem que articulou, junto com a Imperatriz Leopoldina, o processo de libertação do Brasil, dentro de uma sistemática de um governo sob a égide da monarquia. Ele era monarquista, acreditava que a monarquia era muito mais proeficiente do que a república. Enfim, um homem à frente do tempo e que se tornou realmente uma grande figura, não só a nível de Santos, mas a nível nacional, a ponto de ser o único brasileiro a ter um monumento nos Estados Unidos, ali em Nova York, no Parque Bryant. Ele tem uma estátua do Zé Bonifácio em Nova York. Vê quem tem estátua em Nova York que seja brasileiro. São os libertadores, né? Os libertadores da América. Então é uma figura realmente ímpar, a ponto de que em 1939, quando Santos alçou a categoria de cidade, se aventou a possibilidade de mudar o nome de Santos para Bonifácia. Graças a Deus não deu certo, mas o peso... Porque já pensou, Paulo, a gente ia ser bonifacianos... Porque é feio, e né? o Pelé não ia jogar no Santos Futebol Clube, ia jogar no Bonifácia Futebol Clube. Como nome de cidade é feio, né? Agora, como figura histórica, não, provavelmente é a maior figura produzida pelo país, né? Com certeza, se não uma das maiores. E o Pelé, obviamente, uma figura nascida em Três Corações, infância em Bauru, veio para Santos muito jovem e aqui fez toda a vida dele. E quando eu falo de fidelidade, que o Pelé por várias vezes tentou ser comprado por times italianos, ingleses, espanhóis, muita gente tentou pagar valores astronômicos ao Santos e o Pelé não quis, falou assim, não, eu quero fazer minha carreira toda no Santos. Ele sempre deixou isso muito claro. Então, a figura que tem uma relação com a cidade muito grande, muito forte, e levou o nome da cidade para o mundo, né? Qualquer lugar que você vá no mundo, né? Aqui hoje nós já estamos muito afastados disso, mas eu fui à Inglaterra há 4 anos atrás e entrei num táxi e comentei que eu era de Santos. Quando eu falei que era de Santos, o cara falou, Pelé. Então, porque realmente é uma figura que levou o nome de Santos a outra estratosfera. E a questão do Outeiro Santa Catarina... A relação da cidade de Santos com o Pelé é interessante, porque Santos soube acolher o Pelé e soube se despedir. Sim. Apesar de toda a polêmica envolvendo várias coisas, mas era uma figura unânime, né? Pelé é uma figura unânime na cidade e no Brasil, né? E o Outeiro? Outeiro Santa Catarina, simbolicamente... Foi ali que foi criada a cidade? Então, ali foi no sopé do Outeiro Santa Catarina, que era um morro bem maior do que a pedra que tem hoje, onde o Brás Cubas iniciou o processo da Santa Casa de Misericórdia.
Houve um edifício Não, hospital ali? ele usava uma dos cômodos da capela de Santa Catarina de Alexandria. Depois fizeram uma igrejinha na Misericórdia, ali perto. Então, assim, simbolicamente, o outeiro é o local onde nasceu os fundamentos da cidade de Santos. Hoje tem um remanescente, que são as duas pedras que estão ali. O morro foi devastado no século XIX. Aí o João Ébori construiu uma casa castelada, aquilo foi abandonado e foi recuperado já no novo milênio, agora já no século XXI. E ali hoje é a sede da Fundação Arquivo Memória, mas simbolicamente é o nosso berço, né? O berço da cidade de Santos. Bom, tem exposição, né, no Praia Mar Shopping? Tem uma parceria do meu projeto, que é o Memória Santista, com Praia Mar, Instituto Histórico Geográfico, a instituição que eu sou presidente, e tem o Santos Futebol Clube envolvido também nessa exposição. É uma exposição que tem algumas curiosidades de pioneirismo da cidade de Santos. Se eu fosse falar de pioneirismo, eu tenho que fazer uns 3 programas diretos aqui. Por exemplo, esse ano, só quero pontuar esse ano, em abril, vai fazer 100 anos de que teve o primeiro concurso nacional para escolher a mulher mais linda do Brasil. E das 360 mulheres participantes, quem venceu foi a santista Zezé Leone. Esse é um dos pioneirismos, como a tatuagem, o cão-fila, todas as curiosidades históricas. 1923. 23 foi escolhida a primeira mulher mais linda do Brasil, que foi a Zezé. Nem se usava a expressão Miss. Ainda não, porque o concurso Miss, que veio mais tarde, ele não permitia mulheres casadas. E esse primeiro concurso ainda tinha mulheres casadas participando. Porque Miss é senhorita, né? Nós temos algumas imagens. Aí a revista Flama, que foi a que fez o concurso em Santos, na época. A exposição se refere a pioneirismos de Santos. Pioneirismos de Santos, que nós temos muitos, Paulo, muitos. A primeira bomba de gasolina na América Latina foi aqui. O primeiro cachorro brasileiro reconhecido internacionalmente foi o cão-fila brasileiro. Foi reconhecido graças ao Santos Kennel Club. A primeira Miss, a primeira estação ferroviária de São Paulo foi aqui em Santos, foi a estação do Valongo, a primeira hospital. A primeira estação ferroviária do estado de São Paulo, foi paulista? Foi do Valongo. A primeira experiência em iluminação pública do estado de São Paulo foi aqui em Santos. A primeira experiência em transporte coletivo em bondes foi em Santos. Então, assim, Santos, até pela questão do porto, o que vinha da Europa chegava aqui primeiro. Então nós tínhamos a oportunização de experimentar as coisas em primeiro plano. Né? A energia elétrica não é a primeira do Brasil, não. É a segunda, né? Elétrica não, primeira experiência de iluminação pública. Primeiro isso no começo do século XIX, primeiro no Rio de Janeiro. Não, primeiro o Rio de Janeiro, que era a capital, obviamente. Que era a capital. Mas Santos, depois já do Rio... depois da chegada do Dom João VI? Sim. E era Lampiões? Lampiões a óleo de azeite de peixe. Óleo de peixe. Óleo de peixe. Nós tínhamos uma produção aqui, nós tínhamos armações de baleia que extraía óleo de baleia. Então a primeira iluminação pública no Brasil é no Rio de Janeiro. E depois veio para Santos. Que era a capital. Sim. Na época do Dom João VI. Depois da chegada dele. Depois da chegada dele. E em Santos, quando é que começa 1810. Ou seja, 2 anos depois da chegada da família real ao Brasil. A segunda experiência de iluminação pública. Segunda experiência de iluminação pública do Brasil. Sabia disso, Camila? Não sabia e eu fico encantada. Eu estou aqui ouvindo. É muito legal a gente saber a história do lugar que a gente vive, que a gente frequenta. Eu estou aqui ouvindo como telespectadora, estou adorando ouvir as histórias. Aliás, viu, Camila, eu convido você, todos os telespectadores, a entrar no meu blog, memoriasantista.com.br. Ali eu tenho mais de 500 artigos escritos, são quase 12 anos dedicados a escrever sobre histórias da cidade. E todo dia eu descubro uma coisa nova, algum diferencial. Meu último artigo foi sobre o Hotel Universo Palace, que hoje é o edifício Universo Palace, né, que foi na época, quando foi inaugurado há 50 anos. Aliás, dia 26 faz 50 anos que ele foi inaugurado. Ele foi inaugurado com a expectativa de ser o maior complexo turístico da América do Sul. Né? E no final foi um grande engodo, né, infelizmente. Até porque o turismo em Santos já estava em decadência nos anos 70. Né? Mas tem muita coisa curiosa. Eu escrevi agora sobre a ninfa. Sobre a ninfa do orquidário. A ninfa do orquidário, a história dela, ela começa com a instalação dela aqui em 1942 na Praça José Bonifácio, só que ela acaba sendo expulsa pelas carolas da catedral, que ficaram horrorizadas de ter uma mulher nua em frente à catedral, que era uma estátua de uma ninfa, né?
E aí elas convenceram o prefeito a arrancar a ninfa. Em que ano acontece isso? Ela é instalada em 42 e em 45 ela é arrancada à força. Na Praça José Bonifácio. Já tinha o nome de Praça José Bonifácio? Já tinha o nome de Praça José Bonifácio. E é onde é a Catedral de Santos, maravilhosa. Maravilhosa. A catedral de que ano é? Ela é de 1900, é da década de 10, eu acho. Ela é maravilhosa, a catedral. Ela é um projeto gótico, né? Ela foi feita pelo Guilherme Helm, que era o arquiteto, o mesmo arquiteto que construiu o Castelinho dos Bombeiros. É o mesmo arquiteto da catedral, dos Castelinhos. E é gótica, né? Aliás, Santos tem esse privilégio, em termos de arquitetura, nós temos exemplares de quase todas as vertentes arquitetônicas possíveis e imagináveis. Nós temos desde colonial, neocolonial. Nesse ponto, Sérgio, tem algum prédio, algum edifício, alguma casa que a cidade perdeu que você lamente profundamente, assim como, por exemplo, o Parque Balneário? Olha, podemos citar o Recreio Miramar, que ficava na Conselho Neves, que foi considerado o maior centro de diversões da América Latina. O Hotel Parque Balneário, pela pujança, por ter hospedado, inclusive, o rei da Bélgica, né? E tantas figuras importantes. O próprio Hotel Internacional José Menino ficava lá no Pé de Areia, em frente à Ilha Urubuxaba. Tem tanta coisa, Paulo. A Igreja Matriz, que ficava em frente à Alfândega, que era um exemplar barroco, importantíssimo também, sumiu da... E qual que permanece que você valoriza muito? Olha, a Casa do Trem Bélico é um sobrevivente do complexo de fortificações ali daquela região. Cadeia Velha. A Cadeia Velha, que é também um prédio importantíssimo. Graças a Deus, parece que agora vai ser novamente ocupada aí por questões culturais. A Casa da Frontaria também? Casa da Frontaria Azulé. Nossa, nós temos tanta coisa. Um prédio que é maravilhoso e o santista pouco conhece é o prédio do Centro Real Português, ali na Amador Bueno. Primeiro que ele só tem 4 iguais no Brasil, nesse estilo neo-manuelino. E o nosso é lindo. Tem um salão chamado Salão Camoniano, que você entra ali, parece que você está no Palácio de Versalhes. Porque ele tem todo o teto todo pintado com passagens dos Lusíadas do Luís de Camões. Então, são lugares maravilhosos. Ó. O nosso cassino do Monte Serrate, que você sobe de funicular. As igrejas do Valongo, do Embaré. A igreja do Carmo, que tem pinturas do Frei Jesuíno no Monte Carmelo, que é um dos maiores expoentes do barroco do século XVIII. Olha, tem muita coisa bacana. A Estação do Valongo, que é uma estação vitoriana, com aqueles telhados para neve. E você falou que é a primeira do Brasil. Que é a primeira do estado de São Paulo. Do estado de São Paulo. Ela não nasceu daquele jeito, ela foi reformada no período da Rainha Vitória, então tem toda aquela coisa inglesa, com aqueles metais. A nossa bolsa do café, que é a coisa mais linda, daquele art déco todo. Da década de 20 do século passado. É de 22, foi em 1922 inaugurado. A nossa alfândega, o Palácio Saturno de Brito. Olha, Paulo, se eu fosse fazer uma relação aqui, eu não pararia de falar, porque Santos tem o privilégio monstruoso de ter todas essas edificações, de ter tantas histórias bacanas, muitas histórias tristes também. Estava falando do Raul Soares aqui, o pessoal, quando eu entrei, que são passagens importantes. Raul Soares foi um navio ancorado no Porto de Santos. Para servir de prisão dos perseguidos políticos. Prisão durante a ditadura militar, uma coisa horrível, né? Então, mas isso nos ensina também. Essas passagens, elas são importantes, porque o que é a história? A história, a gente tem que aprender com a história as boas coisas, para reproduzi-las dentro da nossa sistemática moderna, mas também olhar para o passado e ver aquilo que a gente cometeu de erro e tentar não repetir. É isso que é importante, isso que a gente tem que passar para essa molecada. Fazer com que elas possam refletir, criar sentimentos de orgulho, até para valorizar. Como é que alguém vai valorizar um monumento público se a pessoa não sabe para que serve aquilo, quem é aquela pessoa? A gente vê o monumento do Brás Cubas, que é o mais antigo de Santos, de 1908, cara, dá pena. Roubaram tudo, roubaram todos os ornamentos de bronze, quebraram o braço da estátua. A prefeitura tenta fazer a parte dela, mas é quase que enxugar gelo. Só tem um jeito de resolver isso. Educação. Educação, Paulo. É educação. Não tem Sérgio, foi um prazer receber você aqui no Opinião. Muito obrigado pela participação, por essa verdadeira aula de história. Foi um prazer compartilhar esse programa com a Camila Morim, comentarista da quinta-feira. A gente agradece também o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte. Convida você, telespectadora, você, telespectador, para a exposição no Shopping Praia Mar. São 16 painéis, não é? São 16 painéis. Com curiosidades. Com curiosidades. São pílulas de curiosidade.
não tem aquele compromisso de fazer prova depois. É só ler, se diverte, entra no blog e vai aprendendo. E a gente agradece principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, se você está assistindo na quinta-feira. Esse programa vai ser reapresentado na sexta pela dimensão dele, pelo carinho com a cidade. E se você assistiu na sexta-feira, até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1, e um ótimo final de semana para você.